noite, bom dia. Hoje vamos falar um pouco sobre critérios para uma oclusão ideal. Meu grupo é composto por João Pedro, Júlia Rosada, Mila Melo, Roberta Guerra e Tiago Silva. Bom, primeiramente vamos falar sobre o que é oclusão. Na odontologia, a oclusão refere-se à relação entre os dentes superiores e inferiores durante a função, como na mastigação ou na fonética. Mas também refere-se à relação dos dentes com as outras estruturas do sistema estomatognático, como, por exemplo, a articulação temporomandibular e os seus componentes. Falando agora sobre o sistema mastigatório, ele é um sistema complexo e interrelacionado, composto por ligamentos, ossos, músculos, nervos e dentes. A mandíbula é um osso que está ligado ao crânio por ligamentos e sendo sustentada por uma tipóia muscular. Quando esses músculos que interligam a mandíbula e o crânio se contraem, a mandíbula é elevada, havendo contato dos dentes inferiores e superiores, gerando uma força nas ATMs e nos dentes. Esses músculos participantes desse sistema são o masseter, pterigoideu medial, pterigoideu lateral e temporal. O masseter, como a gente pode ver aqui na imagem, está um pouco cortado. Ele está localizado na lateral do ramo mandibular e ele é responsável por elevar a mandíbula. Já o temporal está localizado na lateral da cabeça e contribui para a elevação e, em sua parte mais posterior, para a retração da mandíbula. O pterigoideu medial é localizado na parte interna da mandíbula e tem a função de elevar e de estabilizar os movimentos laterais da mandíbula. O pterigoideu lateral também está localizado na parte interna da mandíbula, tem a função de abaixar, protruir e lateralizar. Falando agora sobre o disco articular, ele é composto por um tecido conjuntivo fibroso denso. Ele é desprovido de nervos e vasos sanguíneos, o que permite o suporte maior de forças pesadas sem causar dores. Ele tem a função de separar, proteger e estabilizar o côndilo na fossa mandibular durante os movimentos funcionais. O tecido retrodiscal, como podemos ver aqui na imagem histológica, aqui no número 6, está localizado na parte posterior do côndilo e, ao contrário do disco articular, ele possui nervos e vasos sanguíneos, fazendo com que, na maioria das vezes, seja ele a causa da dor nos casos de disfunção temporomandibular. Vamos falar agora sobre relação cêntrica. A relação cêntrica é a posição da mandíbula quando os côndilos estão em uma posição mais ortopedicamente estável, ou seja, numa posição mais antero-superior na fossa articular. Determinada pelos ligamentos da ATM, que promovem limitação e estabilidade, apesar de não participarem diretamente da função articular, e é determinada também pela força direcional dos músculos articulares. Falando especificamente sobre os movimentos que contribuem para a relação cêntrica, o músculo temporal ele tem a função de elevar, o masseter e o pterigoideu medial têm a função de elevar e anteriorizar, o pterigoideu lateral inferior tem a função de anteriorizar. Com isso, a gente pode dizer que a posição articular mais ortopedicamente estável é obtida quando os côndilos se encontram na posição mais supero-anteriores na fossa articular. Agora vamos falar um pouco sobre a oclusão do ponto de vista dos contatos funcionais dos dentes. Abordaremos os seguintes tópicos: pressão no osso alveolar, distribuição da força aplicada, intensidade da força aplicada e distribuição da força aplicada. Vamos falar um pouco agora sobre o ligamento periodontal e a pressão no osso alveolar. Os ossos em si, eles não suportam pressão direta. Se isso acabar ocorrendo, eles podem ser reabsorvidos. Então, no caso do osso alveolar, para evitar isso, existe o ligamento periodontal.
que é composto por fibras dispostas obliquamente, como podemos ver nessa imagem, e que fica entre o dente e o osso, atuando como um amortecedor natural. Bom, a carga axial é definida quando as forças oclusais são direcionadas ao longo eixo do dente, ou seja, verticalmente. Isso ocorre quando há contatos nas pontas das cúspides ou superfícies perpendiculares ao eixo do dente. Já quando os dentes antagônicos se tocam nas vertentes, a força resultante é horizontal, podendo causar uma inclinação no dente e também podendo causar danos no osso alveolar. Agora vamos falar sobre distribuição das forças, que inclui distância do fulcro, relação da força aplicada em dentes anteriores e posteriores, guia canina e função em grupo, e contatos simultâneos e homogêneos. Bom, podemos comparar o sistema mastigatório com o quebra-nozes. Quando a noz é muito dura, ela geralmente é posicionada mais perto do fulcro para que assim se possa aplicar mais força. E acontece a mesma coisa no sistema mastigatório. A força mandibular, ela é melhor aplicada quando o alimento está mais perto da ATM e dos músculos masseter, que é o músculo de força, e ptorigoideu medial, que servem como apoio. Ou seja, com isso podemos dizer que os dentes posteriores suportam maiores forças do que os dentes anteriores. Falando agora sobre guia canina e função em grupo. No movimento excêntrico, que são os movimentos feitos horizontalmente, as forças elas devem ser absorvidas pelos dentes anteriores, sendo os movimentos de retração e protrusão guiados pelos incisivos laterais e centrais, e os caninos guiando os movimentos de lateralidade, por terem raízes mais fortes, por sua posição estratégica e também por serem mais resistentes. Esses movimentos de lateralidade guiados pelo canino é o que é chamado de guia canina. Já a função em grupo ocorre quando vários dentes se tocam durante o movimento lateral, incluindo o canino, os premolares e às vezes o primeiro molar. No entanto, contatos mais atrás do primeiro molar não são desejados, pois acabam gerando uma força mais perto da ATM, podendo gerar uma sobrecarga. Vamos falar agora sobre a relação da força aplicada em dentes anteriores e posteriores. Como vimos antes, os dentes anteriores guiam a mandíbula em movimentos excêntricos, enquanto os posteriores suportam melhor as forças axiais. Existem dois tipos de contatos entre as cúspides: o contato laterootrusivo e médio-oclusivo. Os contatos laterotrusivos são preferíveis por dissiparem melhor as forças. Podemos ver ele na imagem da letra A. Esse conjunto define a oclusão mutualmente protegida, onde cada grupo de dentes tem sua função específica. Falando agora sobre contatos simultâneos e homogêneos. Como podemos ver na primeira imagem, quando há contatos oclusais apenas de um lado, a mandíbula se torna instável e a musculatura tende a deslocar a mandíbula para o lado oposto, gerando assim uma pressão na ATM contralateral. Na segunda imagem, podemos ver os contatos bilaterais e na terceira imagem também contatos bilaterais, mas que há mais dentes em boca, assim gerando uma maior distribuição das forças e reduzindo o dano a cada um deles. Agora, para concluirmos, vamos dar um resumo do que são os critérios para uma oclusão ideal. Quando a boca se fecha, os côndilos devem estar na sua posição mais supero-anterior, com os discos bem posicionados e todos os dentes posteriores em contato simultâneo e homogêneo. Os dentes anteriores também devem se tocar, mas de forma mais suave. Os contatos dentários devem distribuir as forças oclusais de forma axial. Em movimentos laterais, os caninos devem guiar o movimento, desocluindo o lado oposto imediatamente. Em movimentos protrusivos, os dentes anteriores devem guiar o movimento e desocluir os dentes posteriores. Os dentes posteriores devem ter contatos mais fortes que os anteriores.
Assim, a condição ideal de oclusão é caracterizada por contatos homogêneos e simultâneos, com os côndilos na posição mais estável na fossa articular. Esse foi nosso seminário sobre critérios para uma oclusão ideal.